Caio Gulani, o convidado de hoje do nosso Plano Sequência, é um dos maiores produtores do Brasil. Sua produtora, a Gulani Entretenimento, já foi selecionada oficialmente em mais de 500 festivais do mundo todo, recebendo cerca de 300 prêmios. Mas todos esses prêmios não são quase nada comparados à inteligência de Caio Gulani no desenvolvimento de projetos, no planejamento de operações e em estratégias de produção. Bem, sua filmografia inclui clássicos, sucessos, por exemplo, como Dois Córregos do Carlão, Castelo Rá-Tim-Bum, Nina Benjamin, Carandiru, Até que a Sorte nos Separe, Durval Discos e A Encarnação do Demônio de Zé do Caixão. Conversar com ele não é só um prazer, é uma aula. Aula que começa agora, especialmente para você. Quer dizer que você virou uma Embrafilme privada, né? É isso? A gente decidiiu realmente trabalhar com cinema, longa-metragem, e era um momento que não tinha muito cinema, né? Como já tiveram, você participou de diversas gerações aí dentro do cinema, sabe bem como que é essa vontade, essa paixão, quando a gente realmente tem um sonho de fazer o cinema, parece que as coisas andam para dar certo. E com muita dedicação, a gente construindo junto essa política que o Brasil fez, uma política continuada de anos, nós produzimos já 54 longas-metragens. Incrível. Você começou jovenzinho, né? Bem jovem, bem jovem. Foi uma opção... a Gulani é uma empresa que iniciou comigo e com o Fabiano, meu irmão, então nós honramos, demos o nome. O Carlos Reichenbach, que é o Carlão que sugeriu para a gente, porque estávamos ali tentando... Nós perdemos o pai muito cedo, nós perdemos nosso pai muito cedo, quando éramos adolescentes, ali no início da adolescência, criança, eu tinha 11 anos e o Fabiano 13, e então quando a gente começou a trabalhar, sempre com artes, eu trabalhei primeiro, eu comecei a fazer... Eu fiz circo, eu trabalhei de ator Você fez circo? Fiz aqui em São Paulo. Tinha um projeto da Alda Marco Antônio, uma secretária que ela levava o circo para a periferia, à época tinha a Escola Circo Picadeiro, tinha o Vento. Então ali eu participei como jovem, muito jovem, apresentando o circo e também fazendo o palhaço. Mas você fez palhaço? Então, fazendo o palhaço, você sabe bem que a gente tem que se expor um monte e ir atrás do riso da plateia, conquistar de qualquer forma. E você trabalhou como ator também, né? Como ator, mas aí uma carreira mais breve. Quando eu fiz a réplica para uma amiga no Antunes Filho, no CPT, né, que era o núcleo dele, e acabou que eu fui fazer uma réplica para essa minha amiga e ele acabou esculachando ela tanto... E ela acabou não passando. Depois, no outro ano, ela acabou entrando na companhia dele, mas no primeiro ano ela tomou ali realmente uma chamada de atenção dele e eu falei, quer saber, eu acho que eu não vou, eu vou para trás das câmeras porque tá bem... Para não levar bronca, né? Para não tá tensa aqui a situação. Mas eu adoro, enfim, sempre envolvido com as artes, e a gente percebeu desde muito cedo que esse lugar do produtor não tinha muito. Nós entramos jovens na faculdade, eu um semestre depois, o Fabiano já tinha feito letras, eu não, eu estava entrando na faculdade e nós entramos em cinema, fazíamos cinema e os nossos amigos todos queriam dirigir ou escrever, ou alguma área técnica. E eu olhei para ele e falei, olha, não vai caber no Brasil esse tanto de diretor e diretora que está chegando por aí. É verdade. E como nós tínhamos o costume, enfim, de trabalhar, porque nós precisávamos, então eu já pagava a minha faculdade, eu estudei na FAAP e eu pagava a faculdade com o meu trabalho, então nós já tínhamos essa responsabilidade de trabalhar.
E aí a gente então imaginou que produzir os filmes seria assim um caminho virtuoso naquele momento. E foi assim que a gente começou. Nós produzimos diversos curtas-metragens de quem estava se formando dentro da faculdade já, e nós começando, a gente ali no início. Então, fizemos filmes, os curtas do Beto Brant, da Laís Bodansky, isso já tem 20 e poucos anos, né? E do próprio Carlão, né? Depois Carlão, mais tarde, a Sara Silveira, que é uma das mestras para mim de produção, a gente se conheceu num primeiro filme e a gente tem a gente se deu muito bem. Ela falou, enfim, pô, guri, então vamos trabalhar junto, e aí foi um casamento ali que nós fizemos diversos filmes juntos. Como é que você conseguiu o primeiro capitalzinho para começar? Então, foi dentro da... Assim, eu já tinha trabalhado com, por incrível que pareça, eu já tinha familiaridade com as câmeras em outro tipo de audiovisual, porque nós fizemos ali, uma época, muitos vídeos dos processos de teatro, o Teatro da Vertigem, do Antônio Araújo, que fez ali um teatro absolutamente incrível que aconteceu em São Paulo e acontece até hoje, chama Teatro da Vertigem, o Antônio Araújo ligado à USP, à IAD, e o Paraíso Perdido era uma peça incrível que ele encenou dentro da igreja de Santa Efigênia. Caramba! E nós registramos em vídeo a peça. E assim fizemos outras peças. Então eu trabalhei com vídeo, com diversas atividades antes do cinema. Eu brinco que para você trabalhar com audiovisual, basta trabalhar com audiovisual. Você não precisa esperar o cinemão, o longa-metragem para você começar. Falo isso para os jovens, porque às vezes fica uma expectativa de esperar um convite de um longa-metragem. Eu, quando fui fazer longa-metragem, eu já tinha feito um monte de outras coisas. Videoarte também com os mineiros, Éder Santos, Lucas Bambosi, Kiko, vários parceiros ali, que nós já tínhamos essa experiência dentro do audiovisual. Curtas-metragens, como eu te disse, dentro da faculdade. E depois o primeiro longa foi junto com a Sara Silveira, foi o primeiro longa de uma geração de pessoas ali. O primeiro longa do Beto Brant, o primeiro longa do Marcelo Durst, fotógrafo, o primeiro longa do Tulé Pique, diretor de arte, e nós fomos eu lembro bem, com um ônibus, que a empresa Benfica emprestou para a gente, um ônibus, o carro do Beto e uma Kombi. Nós fomos para a divisa do Brasil com o Paraguai e filmamos esse filme incrível com a Maria Padilha e o Murilo Benício e o Chico Dias, que chama Os Matadores, sim, sim, que é um filme realmente, até hoje, muito interessante, belíssimo, eu gosto belíssimo. Muito. E esse foi o primeiro longa, dali não parou mais, porque em seguida eu formei uma dupla de produção junto com meu irmão, com o Fabiano, de forma que nesse começo nós trabalhávamos como diretores de produção ou produtores executivos dentro dos filmes de outras produtoras. E foi no convite da Laís Bodansky que nós começamos com a nossa produtora para fazer O Bicho de Sete Cabeças, que então foi em 2001. O premiado, né? Super, enfim, o filme teve um êxito incrível ali. Tem uma história bonita que a gente chamou o Rodrigo Santoro para fazer o papel do personagem principal, de um garoto que, por conta de um cigarro de maconha, ele é preso num hospital psiquiátrico e sofre diversas barbaridades, achando que aquilo ia solucionar o garoto, enfim, ao ponto de... E pioram, né? Exatamente, choque elétrico, etc. e tal. E no Festival de Brasília, que é um festival quente, que a plateia não perdoa, quando a gente começou, a gente foi apresentar o filme lá, foi a primeira sessão do filme, e a plateia, o Rodrigo tinha acabado de sair de uma novela na Globo, que ele fazia um padre, uma novela absolutamente dessas normais e tal, e que a audiência ali, a plateia do Festival de Brasília, de certa forma, não gostava muito de novela, então vaiou a gente, quando entrou o Rodrigo no palco. Vaiou? Vaiou de uma maneira que a gente ficou super constrangido, mas apresentamos o filme, falamos boa sessão, e ninguém tinha vaiado sem assistir o filme, só porque o Rodrigo representava um ator de novela, carioca e tal.
no meio do filme aplaudiam em cena aberta e no final do filme falavam Rodrigo. Ele ganhou melhor ator e o filme ganhou melhor filme no festival. É o elenco, né? Otton Bastos. Incrível, a Cássia Kiss, foi muito legal. Inclusive o Paulo Altran é que tinha indicado para Laís, olha, esse garoto da novela e o Rodrigo, pode ir nele que ele é um garoto muito interessante. Paulo, né? Foi o Paulo. Então eu tenho a sorte de ter... embora jovem, hoje com 47 anos, mas eu tenho a sorte de ter convivido e trabalhado com grandes mestres, de estar sentado aqui contigo também, de pessoas que, de fato, têm uma história grande dentro do cinema. Tem uma história incrível, né, que você diz assim, depois que o pai de vocês partiu, que vocês não tinham mesada, mas o necessário não faltava, né? Exato. Exato. Eu acho que isso é digo bastante isso porque é uma homenagem, de certa forma, também à nossa mãe, que deu um duro danado como educadora. E a brincadeira é que ela mudava de escola e nós mudávamos atrás, ela trabalhava em escola e os filhos... Como assim? Como? Porque ela era orientadora de estudos, como orientadora pedagoga, professora e orientadora, e às vezes ela trocava de emprego e ia para outra escola. E os filhos iam atrás, porque a gente tinha bolsa... Né? Quando o professor, o educador trabalha na escola, a gente tinha bolsa. Então, ela realmente trabalhou bastante ali. Então, não tinha. O básico estava ok. A gente morava num apartamento que nós tínhamos e tinha ali tudo certinho, mas eu não tinha justamente para acompanhar os meus amigos ou as pessoas ali do entorno para ir viajar, para ir fazer. Então, a gente teve que se virar com alguns trabalhos. É o tal negócio, naquele momento nós tínhamos duas opções. Ou entrar no lugar da vítima e ficar reclamando do papai ter falecido cedo, ou dar a volta por cima e tornar isso uma força para que a gente fosse em frente. Isso criou uma união muito bonita entre nós. Nós somos em 3 irmãos, criou uma força incrível e a gente seguiu. Um pouco a gente usou dessa inspiração nas conversas com o Karl Hamburger, naquele filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, em que o garoto acaba sendo abandonado por conta das questões dos pais. E aí o Karl falava, pô, eu não quero que esse menino fique num lugar de vítima. E eu falava, é isso aí, Karl, não pode ficar. Eu, se tivesse ficado, eu não estaria onde eu estou, então transforme esse personagem. Vamos falar o nome da senhora, sua mãe? É importante registrar. Super importante e, inclusive, curioso. O nome dela era Imaculada. Então, ela era casada com o Adolfo, meu pai, Adolfo Gulani, a Imaculada Pasquini Gulani. E o meu pai veio da Itália, da região do Piemonte, da Itália, região ali do norte da Itália. Como era o nome dele? Adolfo Gulani. E o nosso pai ele veio da Itália para o Brasil na missão de ser padre. E ele... acho que a gente está fazendo cinema só para um dia contar essa história, para falar a verdade. Ainda não chegou a hora, mas um dia vai chegar. Ele veio para ser padre? Ele estudou, você sabe que a formação da teologia é muito completa, né? Principalmente, eu não sei agora, mas naquela época... Então, ele era um jovem que chegou no Brasil falando diversas línguas, já tinha a formação de filosofia, de pedagogia, de psicologia, depois ele fez ainda direito. Então, ele era um cara muito bem formado, porque a Igreja Católica justamente proporcionava isso para quem ia disseminar a questão, a religião católica. E ele foi para uma cidadezinha pequena, chegou aqui em São Paulo primeiro, ficou ao lado da faculdade do Ipiranga, ali a FAI, e depois foi para uma cidade pequena no interior, chamada São Simão, perto de Ribeirão Preto. E lá, o italiano, padre, um depoimento e um ensinamento completamente... Aí a filha de Maria... Aí a Imaculada Aparecida se encantou, ambos se encantaram, e minha mãe pediu para que a minha avó escrevesse para o Vaticano, com ciência dele, largar a batina, né? Para largar a batina. E o resumo da história é que ele largou a batina, casaram-se, tiveram 3 filhos, que somos nós, e mudaram para... Aí mudaram para São Paulo assim que casaram, não dava para morar naquela cidade tão pequena, tendo cometido essa
Porque, em geral, o Vaticano não permite. Pois é. Você tem que chutar o pau da barraca Exatamente. mesmo, largar a batina. Durante anos, na nossa infância, até hoje a gente frequenta São Simão, a família da minha mãe é de lá, e durante anos a gente andava na rua e o pessoal falava: olha lá o filho do Padre Adolfo, olha lá o filho do Padre Adolfo. E pra gente era motivo de orgulho e de risada. Enfim, acabou que eu não sou padre, a gente trabalha com cinema, eu tenho as minhas convicções, mas foi realmente uma história de amor muito bonita entre eles e acabou gerando também essa força para que ela criasse a gente dessa forma, enfim, comprometidos. Uma bela maneira. Pois é, e comprometidos com a responsabilidade. Ela deixava muito claro para a gente que nós podíamos escolher o que a gente bem entendesse, mas que nós deveríamos atuar com muita responsabilidade, porque não ia ter quem... Ela ainda falava, hoje em dia eu ainda acho duro, eu não repito isso para os meus filhos, mas ela falava: se você for preso, não vai ter quem te tira da cadeia. Falava: putz, grila, pelo amor de Deus, mas preso por quê? Calma e tal. Então, de certa forma, é uma história muito bonita. Ética, né? Eu acho que é isso, é uma formação com compromisso, com ética, com respeito à diversidade, porque de fato não tínhamos nenhuma nossa casa no interior, aqui em São Paulo, uma família de educadores, né? Claro. Aonde, vindo da Europa, por mais que ele se formou inicialmente dentro da Igreja Católica, na teologia, mas depois isso abriu muito, enfim. A cultura vasta, né? Totalmente. Então, acho que a gente traz essa característica mesmo de respeito ao multi, né? Isso eu percebo na biografia de vocês, né? Tem filme de todo tipo de estilo, de pegada. Eu achei muito bonito mesmo. Que legal. É isso mesmo. É um pouco a nossa intenção, porque no começo nós tínhamos um ideal, e temos ainda, mas no começo era um pouco mais prioritário para a gente os filmes comprometidos com uma mensagem clara. Eu acho que com uma mensagem, inclusive, de quase que acerto de contas, porque o cinema, os autores e os diretores também estavam escrevendo, porque ficou um tempo reprimido, não se fazia filme, então acabou-se que os filmes queriam deixar mais claro alguns assuntos. O próprio Bicho de Sete Cabeças um tapa na cara da política, da antiga política de saúde pública, de saúde mental. A Dona Nise da Silveira já que é o filme agora, exatamente, a Dona Nise lá atrás. Esse filme é inspirado no livro do Austragésimo Carrano, finado Austragésimo, que é um rapaz que aconteceu com ele essa situação que o filme retrata. É inspirado na história dele. E assim tantos outros filmes em que a gente acabou criando, eu diria, uma cinematografia um pouco mais autoral. E a gente continua buscando esses filmes. Só que chegou um certo momento em que nós entendemos, como nós constituímos mesmo uma empresa, a produtora, nós entendemos que a gente também tinha que atingir o público. Claro. O cinema ele só se fecha quando as salas estão com gente para assistir. Não adianta fazer filme para que a gente assista só. Claro, claro. Então a gente cada vez mais procurou melhorar as técnicas de dramaturgia, de narrativa, de contar história, e também mudando os gêneros um pouco. Aí nós entramos nas comédias, o que foi incrível, foi um sucesso. Nós fizemos uma trilogia chamada Até que a Sorte Nos Separe, com Leandro Hassum. O 1, o 2 e o 3. Explodiu, né? Explodiu. Cada filme por volta de 3,5 milhões, 4 milhões de espectadores, ao todo 11,5 milhões de ingressos vendidos. Caramba! Então a gente aí, dentro da produtora, algumas pessoas ali, eu lembro da Gleice me falando, que ela falava assim, até que enfim alguém lá no bairro que eu moro falou que viu um filme que a produtora que eu trabalho fez. Porque virou um filme popular, muito em que todo mundo assistiu, e depois nas salas de cinema, na televisão aberta e etc. Então essa diversificação foi natural para que o nosso negócio
tivesse uma base. Tivesse uma base, se mantivesse. Até para fazer filme autoral também. Exatamente. Né? Claro. E vocês colocam muito bem, porque você diz, tudo bem, não basta produzir, tem que ter um grande lançamento, né? Não tem como. Hoje em dia é muito, desde aquela, enfim, eu falo hoje em dia, mas vale para esses 20 anos. A nossa, quando a gente vai para a sala de cinema, a gente está competindo desde o Woody Allen, o Ridley Scott, até sabe, a Sofia Coppola, até os mais tradicionais cineastas, até o Mickey, o Batman, o Super-Homem. Então, não é fácil a competição. Dos países, das maiores potências do mundo, que é os Estados Unidos, há 100 anos atrás, entendeu que uma das indústrias mais importantes de se regar era a do entretenimento. E outra, a economia que gira o audiovisual é muito interessante. É tipo 20 bilhões por ano, por aí? Além do valor, que é grande, porque no Brasil nós somos um dos maiores mercados consumidores de audiovisual. Por que o streaming, as plataformas digitais estão vindo para o Brasil de forma... Porque aqui é que tem como aumentar a base de assinante. Na Itália não tem tanta gente. Quem tinha que assinar o pacote X na Itália já assinou. Aqui, você imagina a hora que esse 200 e tantos milhões de pessoas que começar a crescer e assinar. Então nós somos consumidores de audiovisual, seja no cinema, seja na plataforma, seja na televisão. Então o que a gente entende é que além de consumir, para não consumir apenas produtos estrangeiros, nós também temos que ser fornecedores, produtores de conteúdo brasileiro. Você escolheu um filme que eu gosto muito, muito, com Britia, que é do Bozo, né? Que é uma história inacreditável, né? Inacreditável. Como é que está o rapaz hoje em dia? Ele está aí, ele acabou, ele faz o Arlindo, ele virou... Pastor, né? Ele é pastor, ele virou amigo nosso, porque um processo de fazer um filme desse, ele realmente virou não digo amigo, mas um cara que a gente conhece, trocamos muita ideia, foi lá no escritório, lançamos o filme, ele gostou muito do filme, ele virou pastor evangélico e, de certa forma, ele não tem mais uma ligação com esse meio que o filme retrata, que é o nosso meio, né? Não que é tem o meio mais, não tem. Segundo ele fala que não tem, mas quando ele prega como pastor, se eu não me engano, ele também faz um pouco o que ele, quanto artista, ele dele, fazia. Esse personagem, ele queria de qualquer forma estar sob a luz dos holofotes, sobre a luz do palco, né? Sob qualquer custo. E ele vem de uma... A história do filme, obviamente, teve algumas adaptações. Sim, claro. Não é literalmente a vida do Arlindo, é inspirado na vida do Arlindo, mas é bem parecida. A base é igual. A base é igual. A mãe dele, do personagem, já era atriz e já tinha um certo reconhecimento. E ele, então, buscava esse reconhecimento, mas ele não conseguia. Ele fazia entrevista nas televisões, não conseguia emplacar no teatro, não conseguia. E por um acaso ele acabou indo fazer um teste para uma novela, mas não fez o teste para a novela, fez o teste para o Palhaço e passou. E passou no teste porque foi irreverente. Olha, cara. E aí ele conquistou, ele foi o palhaço mais famoso do Brasil, Sim. Só que mascarado. Então, quando ele consegue ter o sucesso e estar embaixo dos holofotes, ele não pode revelar a identidade dele verdadeiramente. Caramba, rapaz. Então, esse é o drama, eu diria, é o drama principal do filme. Que maravilha, né, cara? Pois esse é o momento que ele já começa a degringolar dentro da trajetória dele. É importante dizer que, como qualquer profissão, tem pessoas, eu brinco que você tem médico viciado,
você tem... né? Porque para não ficar uma impressão de que o artista... Pô, o que tem de gente que a gente trabalha tão duro para conquistar o que a gente faz. Agora, essa é a história que nós escolhemos contar, a história de um cara que se perdeu realmente depois desse drama que eu te contei. Meu estimado colega e amigo, espero. Por favor. Sempre que termino uma conversa, peço, ainda que seja um pouco ingênuo, que os colegas deem uma mensagem, porque muitos jovens vão assistir, né? Legal. A gente calcula entre 30 a 35 milhões de pessoas, né? Que bárbaro. E eu gostaria que você falasse algo para os garotos que estão tentando fazer cinema. Legal. O que é que você poderia fazer para essa câmera aqui? Legal. Eu acho que o importante é a gente aprender e se concentrar em contar histórias, porque independe se você vai contar a história no cinema, se você vai contar na televisão, se você vai contar até através de um livro, dominar a narrativa, a contar história, como você passa aquela mensagem, eu acho que é o mais importante. E não precisa esperar, ao meu ver, a oportunidade perfeita, o longa-metragem que você sempre sonhou, ou o filme com os atores, celebridades que você sempre almejou. Você pode contar a história, registrar o vídeo de um casamento da sua prima, como ela se apaixonou pelo marido dela e aquilo emocionar a sua família. Sem dúvida já é um início para você aprender a ser um contador de história. Então se dedique a aprender a narrar as histórias, a contar as histórias, seja no formato que for, seja no suporte de câmera que for, e ao mesmo tempo trate com seriedade. Porque quando você achar que está bom, se questiona de novo, chama o teu amigo mais chato para ver de novo e tenta fazer melhor, porque realmente não é fácil, mas é possível. Maravilha, belo depoimento. Incrível.